A paz do Senhor, querido, a paz do Senhor, querida, tudo bem? Aqui é o canal Quarta Vigília da Noite, seu canal de oração e meditação na Palavra do Senhor. E vamos seguindo com oração e palavra em todas as madrugadas de 2025, porque assim o Senhor tem nos ordenado. E nós vamos hoje meditar em Josué, o capítulo 20. Capítulo 20 é um capítulo bem interessante, que você fique atento, abre a sua Bíblia, não importa se digital ou a Bíblia antiga, tradicional, de estudo, a simples, a que você tiver. O importante é lermos a palavra do Senhor enquanto você procura, que você possa também compartilhar o link, que você possa se inscrever no canal, possa deixar um comentário e aquele like, tá bom? Compartilha também com aquele que precisa de orar, precisa receber a palavra de Deus. Por que quarta vigília da noite? Sempre tem um costume aqui de falar. Porque quando vemos na palavra do Senhor, Jesus sobre as águas indo socorrer Pedro naquele momento de aflição, era a quarta vigília da noite. E nós sabemos que no momento que clamamos ao Senhor na quarta vigília da noite, Ele vem sobre as águas, porque Ele não mudou. Independente das suas circunstâncias, querido, do seu problema, Ele vem e te socorre. E vamos seguindo em oração assim, crendo que Ele também fará grandes coisas por mim e por você. Vamos ler Josué, o capítulo 20, desde o versículo 1, que diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tornarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Que linda essa palavra do Senhor. E nós vemos aqui sendo estabelecidas algumas cidades, e essas cidades seriam cidades de refúgio para alguém que cometesse algum homicídio, para alguém que pecasse, para alguém que fizesse alguma coisa fora daquilo estabelecido, para alguém que errasse o alvo, né? E sem querer, estava escrito aqui. Porque nós, queridos, às vezes cometemos alguns erros, nós cometemos alguns deslizes, podemos dizer assim, e às vezes não é intencional. E o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o teu coração, e Ele nos dá sempre uma nova oportunidade, uma nova chance. E se porventura alguém se levantou para vingar aquele que foi vítima do teu erro, então o Senhor Deus tem um lugar preparado para você. É isso que tem a palavra do Senhor dizendo aqui, são cidades de refúgios. E fala assim, o interessante é que diz que ele precisa chegar à porta da cidade e expor o seu caso aos anciãos da cidade, né? Então, o que a Bíblia fala em Provérbios 28, versículo 13, a respeito de confessar, né? Expor o caso é confessar, é você procurar um lugar de refúgio e você confessar o teu pecado. Provérbios 28, 13 fala: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então era necessário chegar a esse lugar de refúgio e confessar. E nós estamos aqui nessa madrugada, esse momento que é só você e Deus. E você está no lugar de refúgio. O lugar de refúgio é o nosso Deus. Assim como nós vemos em Salmos, capítulo 46, os versículos 1 e 7, dizendo: Deus é o nosso refúgio. Então você já encontrou esse lugar, querido. Você tem já esse lugar de refúgio. Agora te falta confessar o teu pecado. Te falta deixar esse pecado para lá. E aí você fala: será que eu tenho direito? Será que eu posso chegar? E nós vemos aqui no último versículo, falando que essas cidades eram tanto para os filhos de Israel quanto para o estrangeiro. Então não importa. Eu acho que ela está falando só para os crentes. Eu acho que ela está falando só para uma classe de pessoas. Não. É para todos.
esse lugar de refúgio é para todos. Você tem direito de chegar ao lugar de refúgio. Você tem direito de pedir esse asilo, esse refúgio. Você tem direito de receber. É somente você chegar a esse lugar de refúgio que é o Senhor Deus. É somente você confessar o teu pecado e deixar. Então você estará seguro. Você vai encontrar abrigo no Senhor Deus. Amém? Você entende essa palavra? Glória a Jesus. Porque, querido, o Senhor Deus preparou tudo para nós. Ele sabia que nós erraríamos. Tanto que antes da fundação do mundo, Ele preparou um cordeiro, um sacrifício perfeito para morrer em nosso lugar, para ser sacrificado em nosso lugar. E assim o fez. Foi o seu Filho Jesus. Então, sempre que aconteceu alguma coisa, querido, você pode ir à tua cidade de refúgio, que é o nosso Deus. E Ele já tem tudo preparado. Ele tem um lugar especial para você. Ele tem perdão para você. Ele tem tudo preparado. Sempre haverá esse lugar. E o Senhor Deus te espera. Ele quer que você esteja nesse lugar. E agora não foi à toa que você acessou esse link, você está tendo acesso a essa palavra, você está entendendo o que eu estou te dizendo. Você errou? Sim, todos nós podemos errar, podemos deslizar um certo momento. O importante é procurar refugiar-se no Senhor nosso Deus. O importante agora é reconhecer o teu erro, pedir perdão ao Senhor e desfrutar desse lugar. Glória a Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te louvo, te bendigo por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito. Te adoramos, Pai, porque Tu és bom, porque Tu és Deus, aquele que perdoa os nossos pecados, sejam eles por palavras, pensamentos e obras. Nós estamos aqui, Senhor, para Te entregar, porque sabemos que o Senhor é aquele que perdoa. Deus, vemos a Tua palavra nos garantindo, Senhor, que mesmo que estejamos errados, mesmo que andemos por caminhos difíceis, por caminhos diferentes daquele que o Senhor tem para nós, mesmo que nós tomemos atitudes que te desagradem, atitudes assim tão aquém daquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor é aquele que está disposto a nos receber outra vez, o Senhor é aquele que tem perdão para nós outra vez, o Senhor é aquele que nos limpa, nos abraça e nos abriga. E Tu, Senhor Deus, é o próprio refúgio. Nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque Tu és esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida, esse Deus que abraça, esse Deus que não nos rejeita. Aleluia! O Senhor é aquele que está aí para nos ouvir, para nos atender, para nos socorrer, para nos livrar do mal, porque o vingador do sangue vem, aquele que quer vingança, aquele que quer tirar satisfação, aquele que quer a nossa morte, sempre vai vir atrás, mas o Senhor é aquele que nos abriga, o Senhor é aquele que nos acolhe, nos abraça e nos perdoa e nos transforma. Aleluia, Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, assim diz a Tua palavra, e nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti, ó Deus, nós cremos no Teu Filho Jesus, nós cremos no Espírito Santo, por isso estamos aqui, Senhor. Aleluia, cremos, porque nos resta crer. Os dias são maus, estão nos buscando para nos engolir vivos, nos tragar a cada dia. Esse é o inimigo das nossas almas que eu falei, ele está na busca por nós, mas o Senhor nos abriga outra vez. O Senhor é aquele que nos socorre, o Senhor é aquele que nos livra do mal, o Senhor é aquele que atende a nossa oração. E eu te agradeço, ó Deus, por mais essa oportunidade. Eu te agradeço pela Tua bondade e a Tua benignidade, a Tua misericórdia que nos segue a cada dia. Te adoramos, Deus, pela Tua graça.
teu favor que nós não merecemos, mas o Senhor sempre a derrama, Senhor, sobre nós e nos dá o livramento e nos dá a bênção, Senhor, de vivermos em paz, em comunhão contigo. Em o nome de Jesus eu oro, Deus, e te agradeço por essa oportunidade. Te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir um amém? Glórias a Deus, coisa linda é crer no Senhor Jesus. Obrigada, querido, obrigada, querida, por estar conosco em mais uma quarta vigília da noite. Você foi abençoado, não foi? Então abençoe outra vida. Compartilhe esse link, deixe um comentário aí falando de onde você nos escuta. E amanhã nos vemos em mais uma quarta vigília da noite. Paz.